Bem-vindas e bem-vindos ao INCN, Informação e Conexão Neurodivergente. Vamos para mais um episódio com informações bem alinhadas e sem ruído. Eu sou Camila Ribeiro, sou cirurgiã dentista. E eu sou Nayene Eide, também cirurgiã dentista. E aqui a gente organiza o que está sendo dito sobre neurodivergência com práticas reais, evidências científicas. Vamos começar? Vamos. Bom, estamos hoje com uma pessoa especial. Queria que ele se apresentasse para a gente, o jornalista Matheus Pichonelli. Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Bom, eu não sou cirurgião dentista, eu tô aqui como intruso, mas eu tenho muita curiosidade. Sou jornalista, tenho muita curiosidade, eu quero fazer um monte de perguntas para vocês. Vamos embora. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu começo? Pode ser, Matheus. Então, vamos lá. Bom, eu tô aqui com duas pessoas que trabalham juntas há 3 anos e meio, é isso? Isso. Tá. E uma vamos ver se as pessoas adivinham quem é quem, né? Porque assistindo o vídeo, tem uma pessoa que é neurodivergente e outra que é neurotípica, é isso? Isso. Ou há controvérsias, né? A gente vai falar sobre isso depois. A Camila descobriu muito recentemente, teve um diagnóstico de autismo. Sim. E isso mudou a forma como você se compreende, como você compreende o mundo e como você aprende, né? Como você busca conhecimento a partir disso. Tem um antes e tem um depois? Isso, bom, vamos lá. Faz 3 anos e meio, então, que eu trabalho com a Nayene. Nós nos conhecemos, eu não tinha o meu diagnóstico ainda, né? O meu diagnóstico veio em 2024. Mas, mesmo assim, nós sempre sentimos essa necessidade de falar sobre autismo. A gente percebia, né? Eu sou também mãe atípica e eu percebia que fazia muita falta, havia falta de informação, as pessoas ainda tinham muitos receios, muitos preconceitos. E aí a gente começou essa jornada, né, de falar sobre o autismo. E, junto com isso, depois veio o meu diagnóstico. Então, meu diagnóstico veio depois. E aí, o diagnóstico ele ajudou a compreender várias coisas na minha vida. Eu falo que, em relação à forma de aprender, muitas vezes eu percebo que existe uma dificuldade muito grande na educação, em lidar com esse autista, em ensinar essa pessoa autista. E aí eu comecei a lembrar um pouquinho do meu passado, né? Como que eu aprendia na escola? Foi um processo bastante difícil, ainda que eu não entendesse por quê, eu não conseguia acompanhar o fluxo da aula. Muitas vezes eu não conseguia prestar atenção muito tempo, eu não conseguia nem mesmo ouvir o que estavam falando. Por quê? Porque o ambiente escolar tem muito estímulo. Tem muitos estímulos, tem sons, cheiros, pessoas falando, mas eu conseguia, isso acho que acabou sendo uma vantagem, assim, eu conseguia depois aprender sozinha. Mas então, o que eu fui percebendo? Eu fui começando a tentar entender como eu aprendia. Então, acho que uma diferença básica assim, entre o neurotípico e o neurodivergente é que o neurotípico, ele aprende uma informação, as pessoas passam para ele toda uma informação grande. E aí ele vai filtrando e fica com a informação central. O autista funciona exatamente o contrário. Então, o autista ele vai pegar uma parte de tudo que você explicou para ele, de uma imensidão, ele vai pegar uma parte só. E aí, essa parte, ele vai ficar repetindo exaustivamente. Aí, dessa parte, quando ele compreender, encontrar o padrão, o cérebro dele é que vai entender o todo. Então, um vem do todo para o individual e o autista vem da pequena para o todo. Então, por exemplo, eu sinto muito isso com meu filho, né? Quando ele vai estudar, quando ele vai tentar aprender um conteúdo, não adianta eu ficar passando muita informação para ele. Às vezes é um pouco isso que as escolas acabam fazendo, passando muita informação. Isso não vai fazer com que ele aprenda mais. Isso vai fazer com que ele se perca nos pensamentos. Então, é melhor você ser objetivo e pontuar exatamente o que o autista precisa saber e sempre repetir, por exemplo, o mesmo exercício. Então, eu falo que ao invés de passar assim, uma tarefa com 20 exercícios cada vez, cada semana, o ideal seria você selecionar uns 5 e toda semana pedir para ele acrescentar alguma coisa naqueles mesmos exercícios, né? Então, a gente vai construindo o pensamento assim. A gente tem
um ponto, e aí a gente vai ampliando, vai tornando ele mais complexo. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo em mim e que funciona bem assim no meu dia a dia. E é muito interessante, porque nós trabalhamos juntas há 3 anos e meio e nós conversamos muito sobre as neurodivergências de modo geral. E eu sempre digo que aprendo todo dia. E com a Camila, ela sabe muito sobre neurodivergência, sobre autismo, sobre outras também. E a gente, assim, vendo essa necessidade, eu tenho bastante estudo e mesmo assim as dúvidas vêm. E sabendo do quão isso é importante na nossa vida profissional, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida de modo geral, o conhecimento, nós entendemos que muitos profissionais em diferentes áreas de atuação, não só da saúde, mas em outras áreas, eles também podem ter dúvidas sobre autismo, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a superdotação, né? E a gente, conversando sobre isso, nós temos a prática de fazer eventos para capacitar profissionais, e aí a gente teve a ideia do podcast, justamente para a gente trazer pessoas que têm conhecimento na área para poder debater mais, para a gente poder ampliar o conhecimento, ampliar a informação e, de certa forma, a gente capacitar o mundo todo de alguma maneira, né? Quando a gente fala de autismo, a gente sempre fala dos níveis de suporte, né? Sim. Algum nível de suporte tem. E você falou de escola, mas eu quero entrar também na questão do trabalho. Sim. Porque você era uma boa aluna. Sim. Você criou um método de estudo ali que talvez não fosse um método tradicional, mas você foi tocando tua vida. Você mudou de cidade, você prestou concurso, você trabalha já tem um tempo, sem suporte nenhum. Sim. Como é que é isso? Eu falo que o nível 1 de suporte, que seria o meu, né? Ele acaba sendo muitas vezes subestimado e superestimado. Então, a gente é normal demais para ser autista e autista demais para ser normal. Então, dentro dessa ambiguidade, dessa dificuldade, o que a gente faz? A gente mascara, né? Então, o custo de você não ter um suporte é o mascaramento. Você precisa ali viver naquele ambiente como se estivesse tudo bem, nem sempre está. Aí a gente mascara, mas qual é o prejuízo, esse prejuízo a longo prazo? O que isso custa? Saúde mental, né? Principalmente ansiedade e depressão, os índices são muito, muito altos no nível 1 de suporte. E assim, eu acabei conseguindo, eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu estou sempre observando e analisando tudo, tentando encontrar um padrão de funcionamento, enfim. Até porque o meu hiperfoco, por acaso, ele é fisiologia humana. Eu sempre me interessei por como funcionam os sistemas humanos, enfim, incluindo o pensamento, a aprendizagem e tudo mais. Mas nem todo autista tem esse hiperfoco. Então, muitas vezes, ele tem o quê? Uma dificuldade de aprendizado. Ele tem uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Ele tem uma dificuldade de socialização. Ele tem, assim, ele vai tendo limitações mesmo ao longo da vida por não conseguir mascarar tantos sinais. Mas sempre existe o suporte. Só pode ser negligenciado algumas vezes. E você acha que ainda existe muito preconceito dentro do ambiente de trabalho sobre o autismo? Muito, Nayene, bastante. Eu falo, assim, é até uma dúvida que muitos profissionais têm, né? Hoje, cada vez mais está aumentando o número de profissionais que estão se assumindo, se dizendo autista. Mas é uma coisa muito complexa ainda porque eles têm receio. E aí, será que vão duvidar da minha capacidade? Será que isso vai ser usado contra mim? Será que vão... Assim, será que isso, de alguma forma, vai impactar a minha função? Então, por um lado, é importante que digam que é autista, porque assim você tem acesso a algumas adaptações que são necessárias, mas, por outro, existe esse receio ainda, porque ainda existe o preconceito. Na verdade, existem os dois lados, né? Existem algumas pessoas que vão achar que você pode menos por ser autista e vão achar algumas pessoas que vão achar que você tem que ser um gênio. O mínimo que se espera de você, então, já que você é um autista, é que você seja um gênio. E aí você nunca consegue chegar
assim, nesses dois ideais, né? O seu kit de sobrevivência em sociedade era observar. Sim. Você tinha a tua amiga que você olhava, Isso. como é que ela se veste, como é que ela fala, como é que ela transita Isso. aqui. O custo dessa vida social era angústia, pânico. É isso. Pânico. Especificamente pânico. Quando você tem o diagnóstico, esse pânico desaparece. Assim, você tem uma espécie de relaxamento. Depois, eu não preciso imitar mais essas pessoas, porque eu tenho aqui o meu diagnóstico para mim, como um escudo mesmo. Falou assim, olha, eu não preciso mais... Precisa além daí, né? É. Sim. Então, isso também é muito comum nas mulheres autistas, né? Elas mascaram, e aí como que elas mascaram? Elas buscam um referencial, que em geral é uma amiga. Então, em cada fase da minha vida, eu tive essa amiga que era um referencial. Olha. Aí eu sei exatamente quem foi, em qual fase da minha vida. E aí essa pessoa você vai observando e vai imitando e ao mesmo tempo tentando entender por que ela se comporta daquela forma e você não, e como você precisa se comportar para parecer, né, normal dentro da sociedade. Mas tipo o que você odiava fazer, por exemplo? Que era custoso para você? Por exemplo, contato visual. Por exemplo, iniciar uma conversa. Não gosto de iniciar conversa. Não é que eu não gosto das pessoas. As pessoas, às vezes, elas se sentem magoadas se eu estiver num lugar e não iniciar uma conversa com ela. Mas eu, por mim, de fica boa. bem ali sem conversar com ninguém. Isso, pra mim, você tá ali no seu mundo. convívio. Não, é um convívio. Eu estou convivendo com você. Eu não preciso iniciar uma conversa, muitas vezes que não tem função nenhuma, sentido nenhum, só para parecer que a gente está interagindo. A gente pode interagir só tocando a mão. Tudo bem. A gente está interagindo, a gente está convivendo. Então, às vezes, se forçar a iniciar uma interação, está sempre falando, assim, as pessoas têm uma necessidade muito grande de falar. Sempre, né? Como se você estar com alguém, precisasse sempre ter... falar. O ruído do silêncio, né? Todo mundo fica meio incomodado. Isso não falar. te incomoda. E lugares? Tem um lugar que te aflige? Pisar naquele lugar? Olha, eu, especificamente, não tenho hipersensibilidade auditiva. Então, alguns autistas têm hipersensibilidade auditiva, outros não. O autista ele pode ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade. E isso envolve todos os órgãos do sentido. Visual, luz me incomoda mais do que barulho, mas também não é tanto. Olfativo me incomoda bastante, aroma me incomoda bastante. Então, um lugar com um cheiro muito doce, cheiro de perfume, muito produto de limpeza, me incomoda bastante. Eu vou querer sair daquele lugar. Cai pressão, você tem ânsia. Me dá náusea, taquicardia, tontura e sensação de querer fugir mesmo do lugar, quero sair daquele ambiente. Então, assim, às vezes você se força a isso porque você precisa interagir. Então, quando vem o diagnóstico, não é que você deixa de fazer, mesmo porque eu peguei meu diagnóstico com 40 anos. Então, são 40 anos mascarando. É claro, agora eu tô com 42, não são 2 anos que eu vou aprender a tirar tudo isso. Mas eu já entendo mais os meus limites. Às vezes eu ultrapassava o limite falando, não, eu tenho que estar nessa situação, eu tenho que me expor a esse estímulo. Hoje em dia eu já sei que não. Tipo o quê? Por exemplo, isso. Por exemplo, né, forçar uma interação. Por exemplo, estar no ambiente... Festa, bar? Não, festa eu gosto. Festa eu gosto. Se for... Festa Open eu gosto. bar. Não, se for com barulho. Aí que eu ia entrar. Eu não tenho hipersensibilidade auditiva. Logo, mas eu não gosto de contato visual, eu não gosto de conversa desnecessária. Logo, me chame para uma balada. Legal. Tem lá música alta, barulho, todo do seu lado. Não preciso ficar o tempo todo perguntando para você se vai chover, se tá frio, se, sei lá, se comprei um sapato na liquidação ou não. Enfim, eu tô ali com você, estamos ouvindo uma música juntas. E você comentou sobre a náusea, a vontade de sair do lugar. Quando você sente que o estímulo ou qualquer coisa ao seu redor te desregula? Quando isso deixa de ser somente, então, uma náusea, não que somente seja pouco, mas deixa de ser a náusea ou a vontade de sair do lugar e você consegue sair do lugar, você acaba com aquele problema que está te atrapalhando, mas quando isso passa a ser para você algo a mais que te deixa desregulada?
Tá, como é que em geral, como é que a gente sente a crise, né? Que isso é uma crise sensorial. Como é que ela se coloca? Primeiro, ela gera uma agitação. Então, todo autista, seja ele verbal, não verbal, nível 1, 2, 3, ele pode ter em algum momento uma crise sensorial. Não sabendo que isso é uma crise sensorial, o que você faz? Você fala, não, vai passar, vou mentalizar, vai passar, e aí não passa. Por quê? Porque ela não é emocional. Ela é do ambiente. Se você não sai do ambiente, ela não passa. Então, o que você sente? Você começa com mal-estar geral. Tá com náusea, tá com dor de cabeça, um pouco de tontura, aquela sensação tá te irritando. Aí vem o instinto de fuga. Por isso que muitas vezes o autista, às vezes uns que não conseguem tanto se comunicar, né, que tem às vezes um nível de suporte maior, você tem que ficar sempre em cima deles, porque às vezes do nada eles fogem. Tem esse instinto de fuga. Ou, às vezes, o instinto de... Não é exatamente bater, mas de afastar aquele estímulo. Então, se alguém chega perto, ele tenta afastar, ele pode acabar tendo um ato de violência, assim, né? Por quê? Porque então, ele vai tentar fugir do lugar, depois ele vai tentar afastar o estímulo. O que eu sinto? Começa a passar do ponto quando começa a envolver uma tontura que pode chegar a ponto de eu desmaiar, que é uma coisa que acontecia, por exemplo, muito na escola. Eu era a pessoa que do nada tinha uma lipotímia, né? Caía. Ou começa a dar muita taquicardia. Taquicardia e falta de ar. Que aí já começa a disparar uma crise de ansiedade mesmo. Perfeito. E quais são os seus instintos? O que você usa para se regular? Tá, então os instintos são os movimentos regulatórios. Então, eles podem ser usados para, assim, tirar o estresse, a ansiedade. Então, você está muito ansioso, tá? Às vezes num ambiente que, por exemplo, eu não gosto de movimento, né? Que eu falei, eu tenho hipersensibilidade do sistema vestibular, que é o que está relacionado com equilíbrio e movimento. Então, uma mudança muito brusca de movimento me faz muito mal. Um carro, um trem, um ônibus, um avião, muda muito, tem velocidade, tem movimento. Então, isso me faz mal. Eu vou tentar pensar em outra coisa. Às vezes, só pensar em outra coisa não adianta. Aí, o movimento regulatório, ele ajuda muito. Por quê? Porque o autista, ele é muito sensível. Então, algumas questões sensoriais dele regulam ele. Às vezes, ficar se balançando, ficar se mexendo. No meu caso, eu gosto do tato. O meu tato, ele Comer cabelo. Comer cabelo, exatamente. Na verdade, não é comer cabelo. Existe um ritual. O que é? É o toque, eu estou pegando o cabelo. Estou sentindo a maciez do meu cabelo. Estou sentindo o toque. Aí eu passo ele perto do nariz, eu tô sentindo o cheiro dele, né? Tô sentindo o aroma dele. Lavei a cabeça há pouco tempo, olha só. Sem o shampoo que eu usei, o condicionador, o finalizador. Então, assim, é uma experiência. Assim como vocês que gostam de tomar café e eu não gosto, é uma experiência, não é? Não é só tomar o café. Então o estímulo é uma experiência sensorial que te regula. Então, ou você pode fazer quando você tá ansiosa, ou não necessariamente, é porque é bom. Sim. É bom. Então, regula. Durante muito tempo, porque alguns estímulos, eles são assim, aparecem muito, né? Estímulos que fala? Estímulos, eles aparecem muito. Você ficar balançando, o flap é um. E aí, então, durante um tempo, alguns anos, os psicólogos, muitas vezes, eles queriam tirar esses movimentos regulatórios. Olha, vamos tirar para a criança não parecer tão estranha, né? Para a pessoa não parecer tão esquisita. E aí, hoje, a gente já tem esse entendimento que é muito importante para o autista, esse movimento. E isso regula ele, isso é o que dá esse equilíbrio, poxa, ele está num ambiente tão caótico, alguma coisa que acalma ele precisa tirar, só para ele não ser esquisito, deixa esquisito, tudo bem. E questão de rotina, se tirar daquele caminho de sempre, porque, né, com um nível de suporte ou não, você acaba criando uma... Não sei se a gente pode chamar de zona de conforto dos lugares que você conhece para não ter surpresa. Ou previsibilidade, talvez. Todo mundo tem uma situação de estresse diante de surpresa. Eu não sei se tem uma fronteira ali entre o que é neurodivergência e o que não é, diante de uma situação muita nova. Fronteira. Para um autista, uma novidade é um fator de angústia. Não me faça surpresa. Odeio surpresa. Nunca, não. Te tirar do caminho. Conta como é que é quando você faz um caminho e a coisa sai do... Essa não sei se é uma necessidade de controle. Dá para falar de necessidade de controle? Do A para o B? É uma rigidez cognitiva
que fala, né, o pensamento ele é reto. Nosso pensamento ele é um pensamento bem racional e bem direcionado. Então, eu falo assim, é como se fosse uma direção que você não muda, né? Você está dirigindo um carro, você não vai mudar a direção, você vai só assim. Como é que o carro vira? Então, o carro não vira. Ele vai para frente e para trás só, mas ele não vira. Uhum. É mais ou menos assim que o cérebro autista funciona. Então, ele é uma rigidez cognitiva. E aí, como muitas vezes o ambiente ele pode ser difícil para o autista, ele cria rotina e previsibilidade, que é uma forma de ele já se antever a tudo que pode dar de errado e aí não sofrer. Então, a rotina é o bem maior do autista. Se você tira um autista da rotina dele, a chance dele não estar bem, dele estar super desestabilizado emocionalmente é muito grande. Então, eu falo, se você quiser, assim, me prejudicar, ter um problema, é só você falar que amanhã, às 7 horas da manhã, tem algum compromisso novo que a gente não tinha combinado. Isso é muito difícil, muito. Mas no trabalho você não lida com isso o tempo todo? Não, é diferente. Por quê? Porque a gente tem uma base que é sempre a mesma. Vão ser pequenas mudanças, mas a base é a mesma. Eu sei a hora que eu entro, eu sei a hora que eu saio, eu sei onde eu trabalho. É diferente de você falar, por exemplo, num caminho, tá? Vou daqui até o shopping. É esse caminho que eu faço. Cheguei no meio do caminho, tá tendo uma obra. Vou ter que desviar e procurar um retorno lá, não sei onde, que eu nunca fui. Acabou o dia para mim. Não, acabou o momento para mim. Eu vou ter que parar, respirar, pensar, olhar no GPS, para ver o caminho, para eu esperar o meu cérebro processar isso. Ó, mudou, vai ser assim agora. Não é reta, é essa volta, ó, tá vendo? É essa volta. É aí que entra a repetição. Você fica falando e repetindo 20 vezes a mesma coisa. Vai voltar aqui, vai voltar aqui, vai voltar aqui. Aí o seu cérebro reprograma, aí ele fala, beleza, agora vai. Como se fosse uma IA, gente. Aquele cérebro bem robótico. Assim. Não, é bastante interessante, né? E uma coisa que eu fico pensando, desde que você teve o laudo como uma pessoa autista, nas nossas interações sociais, no ambiente de trabalho, acho que o tempo todo a gente tem a linguagem figurada, sim, as metáforas. E como é para você? Porque eu nunca percebi, a gente sempre conversa e a gente nunca teve um momento que eu falei alguma coisa ou alguém falou alguma coisa e você ficou perdida naquela palavra que tinha um sentido, sim, e para você tinha outro. Hoje teve um pouquinho, hein? Pode contar. Eu pensei nisso, quase que eu ri aqui. No momento que não era para rir, eu me segurei. Mas teve. Em geral, é difícil isso acontecer, porque, né, existe uma autista que ela escreveu um livro que fala sobre o cérebro autista. Ela foi a primeira que começou a tentar entender essas nuances do cérebro autista, Temple Grandin. E ela chegou à conclusão que o cérebro autista tem 3 tipos. Uhum. Então, você tem o cérebro autista de humanas, o cérebro autista de biológicas e o cérebro autista de exatas. Na verdade, eu acredito que sejam só 2, que é humanas e exatas. O biológicas, ele vai oscilar entre biológicas humanas e biológicas exatas. Sim. Então, o cérebro autista clássico, que a gente imagina que seja, é o de exatas. Que é exatamente essa pessoa que gosta de cálculo, que é muito técnica e que tem essa tendência a ver a linguagem de uma forma mais matemática. E padronizada. Isso, o sentido da palavra mesmo. Eu sou uma autista de biológicas humanas. Tá. Então, eu não tenho tanta dificuldade na parte de linguagem, de comunicação. Eu sempre gostei muito de ler. Uhum. Então, ainda que eu tinha algumas dúvidas, eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo, porque o meu cérebro ele é mais para humanas mesmo. Eu gosto de entender mais o contexto social, mais a ideia mesmo do que a técnica em si. Eu não sou uma autista exata. Talvez se eu fosse, eu teria mais essa dificuldade, mas às vezes eu escapo, né? O que aconteceu hoje? Eu tava... Vai ter que contar. Você quer contar? A gente estava discutindo assim, sobre uma determinada marca que teve um problema na planta de fabricação de um produto. E aí, então, a gente lendo a notícia, estávamos em 3 pessoas e conversando. É um produto de limpeza, né? Não podemos fazer merchan. Nem a favor, nem contra. Nem a favor, nem contra.
Mas aí lendo, nossa, e a Camila estava lendo a notícia, que teve um problema na planta e não sei o quê. E aí eu e a outra pessoa entendemos que o problema era na fábrica, na planta, estrutura física onde se produz o produto. E a Camila estava... Eu falei, gente, eu nem sabia que esse tipo de produto era feito a partir de uma planta. É literal. Foi literal, Aí, eu falei, nossa, que planta será que é essa que vira essa espuma, né? Depois... Então, às vezes eu escapo ainda, gente, mas no geral dá certo. Mas não, no geral dá certo. 1 em 1 milhão. Tá indo bem. Daqui das 3 pessoas, tem uma que tem um diagnóstico, mas você está falando com 2 possíveis e prováveis também neurodivergentes, que talvez aquelas pessoas mais agitadas, que mudam de ideia o tempo todo. Você sabe que os autistas sempre se dão bem com pessoas isso que eu ia perguntar. neurotípicas também. Não, porque eu tenho um tio, bom, quem não sabe, a Camila, a gente se conhece desde a infância, né? A gente cresceu no mesmo bairro, frequentou o mesmo clube, namora há 22 anos e é casada há 16, tá? Eu tenho um tio, aqui, tá esse A e B que ela fala, eu tenho um tio que é assim, A e B, ele vai na sorveteria. Do caminho para sorvete, primeiro que ele não vai fazer A e B, ele vai dar a volta até ali, ele vai sair, B, ele vai para Vinhedo e aí ele vai chegar no B. E ele vai parar, para comprar 1000 coisas no caminho. Isso não te deixa muito angustiada? Claro, por isso que eu não ando com ele, né? Lembra? Então, ela tem pânico, assim, a gente não consegue ele fala, fazer vamos dar uma programa volta, junto. não, pelo amor de Deus. A gente não consegue fazer. Eu tenho um irmão que é assim também. Mas aí são pessoas muito agitadas que não terminam, assim. Você começa a ouvir música com eles, a música não chega até o fim. Isso. Mas tem 2 pessoas aqui que... Porque eu pergunto assim, você falou que elas... Tá, TDAH, provavelmente, né, tem 2 TDAHs aqui sem diagnóstico ainda, se dá bem com autista. Se dá. Mas será que não rola uma coisa da gente se moldar também? Porque quando o Miguel teve o diagnóstico, colou uma coisa assim, quem foi? De onde veio? Achei que era ele. A gente passou anos achando que era comigo, porque eu já estava moldado. Sim. Né? Eu já tinha uma coisa... Muito normal já não era, né? Tinha várias... Fazia mais sentido que fosse comigo. Vem do pai. E depois, de repente, não. A coisa meio que mudou aí na investigação. Rola uma adaptação ou realmente é legal? Vocês acham, sei lá, vocês se dão bem com pessoas agitadas que nem a gente? Eu e a Naene. Agora, só um pouquinho. Agora, você falando, Matheus, eu fiquei assim, pensando, coitada da Camila. Ela dorme com você, acorda e vai encontrar comigo, passa o dia inteiro ela comigo passa e o volta. Eu sempre organizando as coisas, vocês vêm desorganizam, né? A gente troca o bastão, né? O tempo todo, exatamente. É isso aí. Não, costuma dar certo, sim. Por quê? Costuma. Então, por quê? Porque a maior dificuldade... O autista, ele tem muitas dificuldades, tá? Mas só que a maior dificuldade dele é o quê? A aceitação. Então, quando você convive, eu já convivi com pessoas neurotípicas, o que acontece? A pessoa não aceita as suas manias, suas esquisitices, e o outro neurodivergente, ele aceita. Porque ele também tem as dele, ele tem um hiperfoco também. Isso, ele não fica querendo padronizar você tanto, colocar você tanto num padrão. Então, claro, tem as diferenças, não são pessoas iguais. Mas, por exemplo, eu sempre me dei muito bem com pessoas neurodivergentes, porque, por exemplo, principalmente TDAH, porque eles falam bastante. E eu não gosto de falar. Então, se a gente chegar no lugar... Isso é ótimo. Você não precisa falar. Claro. Ele fala por você. Exato. Eu concordo, respondo, só faço uma pontuação. Chegamos num lugar, pode falar primeiro, depois eu falo. Mas é bastante interessante isso também. A Camila falou que ela não tem problema com lugares com muitas pessoas, com barulho. Eu, por exemplo, adoro gente. Eu converso com todo mundo, eu interajo o tempo inteiro, eu não tenho problema de começar uma conversa, mas eu não gosto de lugar com muita gente. Então, vocês dois não gostam de barulho. Eu tenho 20 minutos para fazer compra, mais que isso eu vou derretendo. Ou seja, a autista aqui adora o barulho, os dois estão ali surtados com o barulho. Olha, o que aconteceu? Festa... não me chame. Não. Eu não gosto. Música alta. Gente falando o tempo inteiro, aquela coisa desorganizada ao meu redor. Isso me consome a ponto de, assim, eu chego em casa, a minha energia, a minha bateria social acabou. A minha também. Acabou. No bar eu vou bem. Se tiver uma música, bar eu detesto. Se tiver uma música, sei lá, banquinho e violão longe, assim, se estiver tocando no meu ouvido, já não...
E assim, eu também prefiro, por exemplo, restaurantes Não, menores. Eu também. Eu já eliminei isso, assim. Tem 2 restaurantes japoneses, qual que a gente vai? Putz, vamos no Menor. outro porque não fica embaixo da caixa de som. E o som é Isso. mais alto. É. Ali eu nem sinto... Ao mesmo tempo, por exemplo, muitas vezes eu recebo meus pais na minha casa, aí é um momento de interação familiar, minha irmã vem com meu sobrinho, meu cunhado, e quando está aquele movimento todo na minha casa, eu fico um tempo, depois eu peço licença e imagina. saio. Eu posso ir para o shopping, sentar numa cafeteria, o shopping que tem muita gente, mas eu sento numa cafeteria, eu fico quietinha lendo um livro, eu me concentro 1.000.000%. É como se não tivesse ninguém ao meu redor. Mas festa, lugar muito movimentado, gente se movimentando o tempo inteiro. Gente fala alto. Falando... Para você não, né? É muito ruim. Nada. Não. Não, mas, na verdade, é um diagnóstico diferencial, né? A gente fala como se fossem situações, assim, muito diferentes. E não são opostas, né? Não são. É um diagnóstico diferencial. Toda vez que, principalmente, assim, um adulto, nível 1 de suporte, o diagnóstico diferencial de autismo é TDAH. Que eles são muito parecidos, aí no final ramifica. Que é, principalmente em 2 questões. O TDAH, ele gosta de socializar, mas ele não aguenta ou ele não consegue. O TEA não faz questão. Não é que ele não gosta. Não, ele não faz questão. Se chamar, vai. Isso. Se não, ótimo. Estamos aqui, não precisamos socializar. E em relação à comunicação, né? O TEA é muito literal e muito objetivo. Fala pouco e direto. Às vezes, por isso que ele parece, às vezes, meio grosseiro, meio bravo, meio frio. Porque ele não consegue dar aquela floreada, sabe? Ele vai direto. Isso. E aí o TDAH não. Ele é aquela pessoa que já argumenta mais, fala mais. Então, são essas 2 ramificações. A socialização, a forma de socializar e a forma de se comunicar. Todo mundo fala, quando eu vou participar de programa de rádio, mesmo em TV, quando eu abro uma vírgula, esquece. Eu não vou voltar naquele... Eu vou colocando aposto. Então, eu não vou nem por vírgula. E aí é difícil editar final. depois. Se você lembrou de alguma coisa no caminho, esquece. Vai. Porque senão, esquece mesmo. Sim. Então, e o autista não, ele vai dar muito mais em comum do que parece. Você vai se editar pouco aqui no programa, Com porque certeza. você vai dar... Eu não tenho vírgula, eu tenho ponto final. E é muito interessante também, porque no trabalho, como a gente fica muito tempo junto, eu gosto de falar mais, mas eu também gosto do silêncio. Eu também. E a gente fica muito tempo quieta, resolvendo as coisas, quando a gente está no mesmo ambiente, assim, fechado, né? Sim. Que é uma coisa também que, às vezes, me sufoca um pouco. Mas a gente está junto, estamos ali trabalhando, mas quietas. E está tudo fluindo, e está tudo indo bem. Tem dia que eu acordo Temos pra ótimos fazer café resultados. e é um silêncio, né? Tá ali. E tem dia que é metralhadora falando. Às vezes você fala muito também. Sim. Se for alguma Se for coisa alguma do coisa meu que tá te interesse... angustiando, alguma coisa que você... Eureka, descobriu uma coisa. Aí, 2 dias. Aí, exatamente. Nossa, eu descobri um podcast. Eu quero fazer um podcast. Uma semana. Falar tudo. Exatamente. Eu sei tudo sobre aquilo. Onde onde grava. E tem isso, né? E qual é o seu hiperfoco atual, Camila? Podcast. Olha, então, o autista é assim, ele tem um hiperfoco base, tá? Que em geral ele desenvolve na infância, você percebe na infância. Então, dificilmente vai mudar muito, tem esse hiperfoco base, que aí a gente vai ver que tipo de cérebro é esse autista, né? Então, o meu sempre foi fisiologia humana, é muito esquisito falar isso, mas é exatamente isso. Eu, desde criança, assim, desde pequenininha, eu queria entender, nossa, o coração bate. Por que o coração bate? Por que ele não para de bater? Como é que ele sabe? Por que é que ele continua batendo mesmo se eu estou dormindo, né? Como é que funciona a respiração? Por que eu ficava contando, eu andando pequenininho, olha, quantas vezes bate meu coração? Se eu falar, acelera. Então, você tem esse hiperfoco base, né? Que o meu sempre foi fisiologia humana. Eu gosto de entender como é que funciona o corpo humano. Não quer dizer que se eu for pesquisar sobre uma aranha, um gafanhoto, vai me interessar. Não. O meu foco é esse. Desse hiperfoco... Aí ele vai ramificando. Então, durante a faculdade, né, como eu tenho essa parte também um pouco mais humana, eu sempre gostei, mais assim, tipo, contexto social, e aí vai para alguma especificidade. Aí, na época que eu engravidei, virou gestação, né? Eu comecei a entender mais que o médico sobre gestação, porque eu lia tudo sobre isso. Então, em geral, vai também acompanhando o seu momento na vida, assim... depois, né, a gente entrou na fila de adoção, então virou adoção, eu sabia tudo sobre adoção.
E acho que hoje ele está dentro da neurodivergência. Né? Funcionamento, assim, justamente do entender, do aprender, do cérebro, dos tipos, dos padrões de cerebrais que existem na humanidade, assim, na população. Como que as pessoas pensam, o que pensam. E fora os TDAHs, você falou das pessoas típicas, né? Elas não toleram. O que elas forçam a fazer, que não entendem que você tem algumas especificidades? Não é nem forçam a fazer, elas se incomodam. Né? Assim, se incomodam? Já convivi com outras pessoas típicas, assim. E, em geral, uma das coisas que primeiro incomoda um típico, o autista e o neurodivergente, de uma forma geral, ele tem um fluxo de pensamento muito intenso. Então, ele está sempre pensando em alguma coisa. Como consequência, a pessoa está sempre meio avoada. E aí isso incomoda no sentido de que parece que você se interessa pouco por aquela pessoa, ou se interessa pouco por aquela situação, então a pessoa se sente incomodada. Por que você pensa tanto? Por que você está pensando tanto? Às vezes também alguma mania, tipo isso, um instinto, não sei o quê, a pessoa se incomoda, fala, ai, para, não faz isso, é chato, é feio, para. Porque tem uns marcadores sociais, né? De você Isso. chegar, oi, amigo, amiga. Oi, então, eu não vou falar oi, amigo. Porque oi, o neurotípico, ele meio que se basta. Ele meio que se basta, né? O TDAH menos, ele tem mais necessidade de interação, mas o autista, geralmente, ele se basta. Então, essa é a questão. E as pessoas não se bastam, elas precisam o tempo todo ouvir elogios. Isso. Que o cabelo, que ir pra loja e fazer compra junto com a sogra, essas coisas, né? Então, isso eu não entendo. Aí as pessoas nem acham que você assunto. não liga pra... É porque isso não é um assunto. Se você, por exemplo, na época da pandemia, eu lembro que você me passou um contato na Unicamp, eu entrei num grupo que estava avaliando a curva de crescimento ou de queda da taxa de Covid. E assim, eu não conhecia ninguém. Mas eu ficava todo dia pegando o boletim do número de mortos e vendo a análise deles, e aí eu passava a informação para algumas pessoas que eu conhecia. E foi a época que eu mais socializei. Por quê? Porque eu tenho que conversar com a pessoa. Todo mundo está interessado em saber se a Covid está melhorando ou não, como é que está a taxa de transmissão. Agora, esses assuntos, assim, vamos falar do cabelo. Não é que eu não me importo com o cabelo, mas isso não é um assunto. A roupa... não é que eu não me importo também, mas não é um assunto. É um assunto para mim só. E eu acho que, às vezes, tem que ser algo direcionado. Se a gente começar um assunto, você vai continuar. Isso. Outro dia também teve uma situação que estávamos num lugar com várias pessoas e a gente até pediu, né? Camila, pede para alguém tirar uma foto para a gente. Ela estava mais próxima de uma maior quantidade de pessoas ali para tirar uma foto do nosso grupo. Aí, não sei se você lembra desse dia. Camila, pede para alguém tirar uma foto para a gente, por favor. Aí ela, mas eu vou pedir para quem? Para quem? Não deu critério, sei lá. Pede para quem está mais próximo. Ou pede para alguém que está de óculos, camiseta preta. Precisa ser um comando, um prompt mesmo, né? A gente tem que... nessa situação, né, para mim, podia ser qualquer pessoa. Eu ia falar assim, tira uma foto para a gente. E a Ká, ela falou assim, não, gente, vocês têm que me falar. Que pessoa que você quer que eu peça para tirar uma foto? A que está com óculos, de camiseta preta, como? Às vezes você pode pensar, pede, sei lá, uma pessoa mais jovem que vai entender melhor de foto para Instagram, ou então, pega uma pessoa... Dá um direcionamento. Isso. Né? Que é do local, que vai saber o melhor ângulo. Enfim, não deu uma informação. E isso é muito interessante, da gente trabalhando juntas e convivendo... a gente percebe que a gente se complementa, né? Exatamente. A gente pensa muito e pensa em muitas coisas, a gente tem muita criatividade, isso eu acho que é um ponto bastante positivo na nossa interação. Sim. A gente tem muita criatividade, a gente tem muita disposição e muita energia para o trabalho e para criar projetos e para fazer as coisas acontecerem. Às vezes é 3 horas da manhã, a gente está trocando mensagem e pensando alguma coisa que é para o outro dia e a gente às vezes se olha e já pensa um projeto novo. Então, a gente tem acho que a gente se complementa, né, Ká? Exatamente. Eu acho que é muito interessante isso na nossa relação. E é bacana. Essa é a questão, né, do mercado de trabalho. Como é que o mercado de trabalho absorve o autista? Ele precisa ser empático, né? Assim, não vai ter só ponto positivo, vai ter as suas dificuldades. Mas se você focar só nas dificuldades, não vai sair nada, mas
tem pontos positivos. Então, quando a pessoa é empática e aberta a usar aquilo que você tem de bom, o autista, ele bem direcionado, ele é uma pessoa que ele não quebra a rotina. Então, assim, ele vai entregar. Ele vai ser confiável. Ele vai ser confiável, ele vai ficar, ele vai entregar. Ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, assim, tem que aproveitar o positivo. Ele é comprometido. E quando você fala de estereótipo, né? Acho que o clássico é imaginar que alguém não é capaz de fazer alguma coisa porque tem um diagnóstico, tá? Aí você chega lá e fala, tá, eu consigo. Te incomoda o outro estereótipo, que é o dos superpoderes? Geralmente vem já com uma indicação de superdotação, Sim. porque acaba entendendo tanto do assunto ali, daquele hiperfoco, é difícil Sim. algum especialista que bate aquilo. Você se sente cobrada para ser a geniazinha o tempo todo? Isso é ruim? Sim, me sinto. Eu acho que funciona assim. Eu entendo por que nasceu essa necessidade de afirmar todos os pontos positivos do autismo, até pela própria comunidade autista. Porque, assim, durante muito tempo, o autismo era visto assim como a pior das deficiências, né? Então, você dizer que era autista era quase um atestado de incapacidade. Então, quando as pessoas, os autistas, começam a falar mais sobre o autismo, veio essa necessidade de falar os superpoderes, né? Tipo, olha, já que eu tenho hiperfoco, nesse tema, eu sei tudo desse tema. Olha, nisso eu sou bom, eu sou organizado, eu sou confiável. Então, veio como essa tentativa de se afirmar mesmo, porque, na verdade, a gente estava com medo de continuar não sendo aceito. Então, a gente ficou usando muito as qualidades e supervalorizando essas qualidades. Mas aí trouxe um grande problema junto, que é a cobrança, porque muitos autistas não são, a maioria dos autistas não são superdotados, tá? Isso é um fato. Então, você ter um gênio é tão raro quanto não ser autista. É difícil, assim, tão raro quanto não ser autista, não. É raro. Então, a maioria dos autistas são o quê? Nível intelectual normal, como todos. Só mais interessado por aquele assunto. Isso, assunto. só mais hiperfocado. Então, você direciona... Então, imagina que a atenção que você usa socializando, conversando com os amigos, estudando o que você gosta, ouvindo música, assistindo um filme. Eu uso estudando o que eu gosto. Ou seja, eu direcionei aquilo que você dispersa, eu centralizei. Aí eu vou saber mais que você. Não é porque a minha capacidade é maior que a sua, mas eu foco, eu hiperfoco. Então, mas aí trouxe um problema, que é essa expectativa da genialidade em tudo. Então, é isso. Eu estou falando que meu hiperfoco é fisiologia humana. Aí eu tentei me meter esses tempos a fazer um curso na área de exatas, que eu falei, nossa, eu aprendo fácil. Vou fazer um curso de análise de dados. Sério? Fiz uma semana. Adoro estudar. Mas aí eu entrei no curso e em uma semana eu saí, porque eu falei, gente, eu não entendi nada. Quando isso? Faz tempo. Mas eu não entendi nada. Não é que eu não entendi um pouco, eu não entendi nada. Então, assim, eu não sou um gênio em tudo. E também acho que por não te interessar. Isso, exato. Eu também, quando eu gosto de alguma coisa, eu quero estudar aquilo, eu quero aprender aquilo. Quando eu não me interesso, não me prende. Sim. Né? Então, eu acho que E o oposto também, disso. né? Exatamente. Às vezes a gente tem muitos autistas nível 3 de suporte, não verbais, que ninguém dá a eles a oportunidade de se desenvolver. Eles têm capacidade. Então, assim, sempre presuma capacidade. Todo mundo é capaz. Mas eu não sei até onde vai chegar. Ninguém sabe. Ninguém sabe até onde vai chegar. Mas insista, tenta. Assim, todas as pessoas são capazes. Então, o autismo tem essa dualidade, né? Você espera o gênio ou a pessoa que vai ser incapaz. E não é verdade. E o contrário acontece também? Você precisa provar que você tem um diagnóstico o tempo todo? Porque não parece. Não parece. As pessoas contestam você, teu filho e tudo mais. Sim. E por que não usar o crachazinho o tempo todo? Isso é... Porque a gente vê muito pouco o crachazinho, mesmo para estacionar. Sim. Por quê? Tá, eu acho, sim, que a gente precisa o tempo todo falar, principalmente o nível 1, que não parece, as pessoas te olham feio. Então, eu vou entrar numa fila preferencial, imagina, as pessoas vão olhar para mim feio. Então, você precisa se provar o tempo todo. Eu acho que eu ainda não sinto tanto porque eu sou adulta. Eu não preciso de tanta adaptação mais, né? Mas, por exemplo, meu filho que é criança e é nível 1 de suporte,
Eu preciso ficar o tempo todo lembrando as pessoas que deveriam adaptar as coisas para ele, de que ele precisa de adaptação, ele é autista, porque senão sempre cai naquele, mas ele não se esforçou o suficiente, mas é teimoso, mais, que na verdade é uma forma de invalidar o diagnóstico. Então, sim, eu falo, o diagnóstico não é só o papel, é autista, e depois disso? A pessoa continua precisando de coisas e as pessoas preferem fingir que não precisa de nada. É autista, mas não precisa de nada. É o autista perfeito. Autista nível 0 de suporte. Não precisa de nada. Como se ele fosse sair a qualquer momento do espectro. Né? A gente já ouviu isso, né? Não, ele exatamente. Não existe, saiu. Ele desenvolveu evoluiu, e mascarou a ponto de ninguém mais perceber. Não, e teve o tratamento, teve terapia e melhora. Melhora. E mas aí para você a terapia tira porque volta. não precisa. Para a terapia volta. Porque não é algo inato. É algo aprendido. Então, do mesmo jeito que você aprende, você esquece. Então, E o do crachá, eu acho que é isso, assim. Os autistas de menor nível de suporte, é isso. Eles acham que vão ser tão julgados que eles preferem não andar. Não, aí você tem especialista que vai para o Roda Viva e fala, as pessoas estão buscando benefícios. Eles estão usando... Não, todo mundo quer fraudar. Você vê alguma benesse ali que as pessoas estão disputando muito para ser autista? Além da vaga? Falo, assim, até a fila preferencial, gente, hoje em dia eu brinco que eu vou com a minha mãe em alguns lugares, ela tem mais de 60 anos, eu falo, mãe, tem mais gente na fila preferencial do que na normal. Então, porque a sociedade envelheceu. Exatamente, ou seja, então nem essa benesse não tem, tá? De você estar na fila que vai ser mais rápido. E o carro, vai pegar o carro com desconto de IPI, tá? É carro mais de 100 mil reais. A pessoa já tem mais de 100 mil reais, não vai fazer diferença para ela um desconto ou não. Então, não tem benesse. Se ela for limada do mercado de trabalho, ela não vai ter 100, não vai ter 10, não vai ter... Exatamente. Então, não tem benesses. Tem necessidade mesmo de você mostrar que essas pessoas existem, elas precisam de adaptações e as pessoas vão ter que começar a mudar o mundo para caber elas, né? Para nos caber. E o Matheus estava falando aqui agora do mercado de trabalho, né? Dentro da fala dele. O que você acha que as empresas, as grandes corporações, os ambientes de trabalho, de modo geral, precisam para se adequar, para receber uma pessoa dentro do espectro ou que tenha uma outra neurodivergência? Tá, eu falo que, assim, parece muito difícil, mas, na verdade, não é. Precisa do mínimo. Né? O mínimo é o quê? Muitas empresas, ou às vezes escolas, né? Elas dizem que são inclusivas. Então, a gente recebe o autista. Tá? Só que existe o depois do recebemos. Parece que está fazendo um grande favor. Recebi, ele está aqui. E agora? E agora nada. Encosta. Ele que se vire. Sim. Então, é esse o depois que precisa. E não precisa muito. Mas eu não sei como lidar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que preciso adaptar. Ok, você só precisa de 2 coisas. Conversar com ele. Paciência. Talvez você tenha que explicar algumas coisas várias vezes, até ele entender o ritmo daquele trabalho. E empatia. Se você não sabe o que fazer, pergunte. Entenda a dor dele, entenda a dificuldade dele. Não precisa ficar o tempo todo julgando, julgando mesmo, né? Tentando, de alguma forma, fazer com que, você já teve essa oportunidade de ouro. Agora você se encaixe. Não, e depois de entrar? Depois de entrar é função do local mesmo, dar a ele as condições de conseguir mostrar todo o seu potencial. E pode ser um detalhe pequeno, Simples. né? Tipo, não precisa ficar 40 minutos sentado. Levanta e vai dar uma volta. Pode almoçar de pé. Ajuda muito. Porque em casa não existe isso de todo mundo sentou na mesa para almoçar, para jantar, essa coisa padrão básico da família tradicional. Não. Nosso filho fica andando, às vezes sem roupa. Come um pouquinho, volta, dorme. Daí ele lembra que ele quer comer o resto. E ele tem que adaptar. Se for dar uma bronca toda vez que isso acontecer... Imagina no trabalho. Não sei como é que é um adulto, né? O adulto não vai poder tirar a roupa, sair. tá? É complicado. Por favor, mas essa coisa de levantar e dar uma volta, entender que ele não está matando o trabalho. Tá? O autista precisa sair. Ele tem esse instinto de fuga. Então, ele precisa sair da classe, ele precisa ter autorização da professora para sair da classe, quando ele perceber que ele vai desregular. Ele precisa ter autorização do trabalho dele para sair, quando a luz já deu, o cheiro já deu, o barulho já deu, ele vai sair. A informação já deu, né? Isso. Ou até olhar, às vezes, para a pessoa, já deu, tudo bem, não quer dizer que ela não gosta, mas já deu aquele contato visual. Então, ele precisa sair. Autorização para sair. Simples. Vai, sai, dá uma volta. É duro que eu nem fumo. Então, assim, esse sair, fazer nada. Eu vou só sair, dar uma volta e volto. Isso já ajuda bastante.
E assim, e a informação, a forma como você fala com o autista. Então, assim, dá previsibilidade. E nada Explica para ele, ambíguo, né? não fica nesse caos, olha, faz aí, vê o que tem que fazer, ou vai fazendo. Não, explica, estrutura o seu pensamento, o que você quer, o que você precisa. Vai passar uma informação pro autista, não fica enrolando, sabe? Seja objetivo. Olha, eu quero tal coisa, a pessoa não entregou o relatório do jeito que você queria, não fica fazendo cara feia para ela não vai entender. Chega e fala, olha, tal coisa eu não gostei, tal coisa poderia ser dessa forma. Objetivo, prático e empático. É a solução, assim. Perfeito. É pouco, né? É porque Não as pessoas muito. costumam entender o bico, né? A maior linguagem social é o bico, né? O silêncio. Sim, você percebe que você tá no gelo, você não percebe. ignorado. Não é que eu não percebo. Então, é aquilo, eu não me importo. Então, eu falo assim, às vezes eu brinco, que eu falo, a pessoa tá me dando um gelo. Assim, coitado dela, porque Ótimo. por mim, ótimo. Eu não me importo, entendeu? Isso não é algo que me atinge. Aí a pessoa vai ficar não vai falar comigo, não vai olhar pra minha cara, vai ficar com a cara feia. Tudo bem, eu viro e não olho pra ela. Ainda bem que isso nunca aconteceu entre a gente. Então é mais fácil falar, olha, eu não gostei disso, isso me chateou. Aí eu vou entender, eu falar, nossa, é verdade, desculpa, não vou fazer então, vou fazer desse jeito, é melhor? Tá. Não é que eu quero errar, mas é que esse tipo de retaliaçãozinha, que às vezes é muito comum, né, nos ambientes, e assim, não te afeta. Não me afeta. E essa é a parte, às vezes falam, mas é que o autista não tem sentimentos, né? Não é isso, não é que ele não tem sentimento, mas até o sentimento dele está relacionado com a razão. Então, não consegue ser esse sentimento, assim, um mal-estar aleatório. Está relacionado com a razão. Então, se você me disser, isso que você fez me magoou, eu vou ficar triste. Agora, se você virar a cara e fizer bico, eu vou falar, nossa, olha, fazendo bico, assim, virou a cara comigo. E falando de sentimento, vou fazer uma pergunta bem pessoal. Como é a questão da saudade? O autista, ou você, sente saudade? A saudade é uma coisa que é como? Eu sinto saudade. Eu sinto saudade, mas eu não preciso a saudade com função. Então, assim, você vai me falar que você vai fazer uma viagem. Eu vou ficar com saudade de você porque eu gosto de você. Mas se eu sei que essa viagem é importante, é boa para você, o meu sentimento positivo em relação a você, ele se sobrepõe à saudade que eu tenho, porque ele também é um pensamento racional. Uhum. Eu entendo que a sua felicidade vai ser maior do que a saudade que eu sinto. Aí anula. Aí eu já não sinto tanta saudade, eu fico feliz. Eu falo, ela deve estar feliz agora. Que interessante. E a saudade de uma separação? Quer seja por uma separação, por um falecimento, Sim. ou de repente um rompimento, não é o caso de vocês, mas, enfim, como isso funciona? Uma amizade. Imagina que você e uma amiga... Então, aí assim, eu acho assim, são duas coisas diferentes. Vamos supor, um rompimento por um falecimento, né? Não é algo que a gente quis romper. Sim. Aconteceu. Vai sentir uma saudade? Vai. Mas essa saudade, aos poucos, ela vai virando memória. E a memória é algo positivo. Eu vou tendo lembranças da pessoa e aí eu fico feliz quando eu lembro da pessoa. E não fico triste, eu fico feliz. Tá. E se o rompimento foi por algum motivo, aí eu não vou sentir nada, porque se chegou a esse ponto é porque com certeza, né, já não valia mais a pena. Exatamente. É super comum isso, porque ela falou assim das amigas das fases da vida que já não fazem mais sentido nessa fase. Sim. Ex-namorados. Sim. Então, mas não é que eu não gosto. Eu tenho boas lembranças, mas eu entendi que ficou naquele passado. Insistir nisso agora não cabe. Não tem essa de né? Saudosismo, né? Saudosismo, isso, do sofrimento. É um rompimento mesmo. Sofrimento. É bonito, né? É válido, mas tá ali. E ficou ali, não tem tá contato. tudo bem. Não tem contato. Não. Tem essa de como é que tá seu pai, como é que tá sua mãe. Né? Não. Interessante. Ficou ali naquele passado e deu tudo certo. Interessante. E você diagnostica muita gente, você passa o tempo falando, nossa, ali, ó, as pessoas te procuram para falar, olha, tem uma sobrinha, tem um tio, tem bastante, né? Quando você direciona esse olhar, você começa a pegar várias nuances. Mas assim, não dá para fechar um diagnóstico só de olhar. Não tem como. Precisa de uma observação e precisa principalmente de testes, né? Às vezes as pessoas acham que o autismo é uma coisa muito subjetiva. Não é. É bem objetivo, inclusive. É um padrão de funcionamento cerebral. Tanto que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem algumas partes do cérebro que são mais acionadas, né?
A gente tem um excesso de neurônios, na verdade. Eles são, assim, o tempo todo comunicando, né? Só que eles não faz uma interconexão entre os dois lados do cérebro. Então, vira aquela pessoa... Hoje em dia, com a IA, eu acho muito mais fácil de explicar. É uma IA, né? É um tipo de IA, assim, um cérebro IA. Você dá o comando certo, ela te responde a coisa certa. Se você também falar de uma forma muito vaga, ela começa... Devanear. Exatamente. Então precisa de testes, né? Você não vai conseguir descobrir o padrão cerebral da pessoa só olhando. Você começa a ver sinais. Anda na ponta do pé, não faz contato visual, é muito repetitivo. Uma rigidez cognitiva. Isso, rigidez cognitiva. Mas você precisa do teste mesmo para ver o padrão cerebral em várias situações. É que você fala, né? Em 2 anos e meio, 3 anos e meio? 3 anos e meio. Vocês não tem grandes lembranças assim, tipo, não, aqui tem alguma coisa. O meu é retroativo. Veio o diagnóstico, isso, veio aí um você filme vai assim, lembrando. nossa, aquele estresse. É isso. Porque o Waze apontou para um lugar e ela sabia que era por ali e para no meio. Sim. E às vezes eu preciso errado. ser rude, assim, falar assim, só segue, não pode parar no meio da estrada, porque, né? Sim. Porque é um nível de sofrimento que não é comum. Não, Não é exatamente. comum, é um é um nível de sofrimento estresse, assim, mesmo, não é um exagero, uma Ela frescura. vai ficar uns 10 minutos dando choque, que ninguém pode falar em Sim. cima, e é uma situação... Eu não sei se você reação lembra, em uma cadeia. vez a gente combinou de ir no clube, nadar, a gente faz muito tempo. E aí eu organizei tudo, e aí eu passei lá na sua casa, que era caminho, você estava terminando de se trocar. Você atrasou um pouco. Lembro. Nessa que você atrasou, começou a chover. E aí a culpa da chuva era minha. Gente, Mas era minha, porque eu tão atrasei. irritada que choveu. Foi um nível, assim, de estresse muito grande. Nossa, sério, nada... Eu falei assim, a culpa é minha que choveu, mas se eu não tivesse atrasado, já teria nadado. Mas pelo menos eu teria chegado lá, eu teria ficado menos irritada. Mas foi assim, foi uma resposta assim, muito desproporcional para quem não está acostumado, sabe? Sim. Então tudo isso começa a fazer sentido, né? Exatamente. Essa coisa de dar um pane, dar um tilt. Falei assim, eu não sei para onde eu vou, eu preciso saber para onde eu vou. E às vezes você precisa, só vai. Porque senão vai vir um caminhão atrás, vai pegar, vai matar todo mundo. Assim, é uma coisa muito, dá um tilt. É um nível de estresse que aí vira... Aí o Miguel estressa, porque a mãe estressou. É um tipo de crise, na verdade. O autista ele tem 2 tipos de crise. Ele tem a crise explosiva, que é justamente essa em que, nossa, tem alguma coisa te incomodando muito, muito. E aí, em geral, o que as pessoas fazem quando você não está se sentindo bem? Elas começam a ir pra cima de você, né? Não, começa a questionar, fala, responde. Fala, você tá bem, você tá bem, você tá bem, você tá bem. E vai, te encosta e toca, e aí você já... Aí você... Ou você sai correndo, ou você empurra a pessoa, que é a crise explosiva. Mas tem a outra, que é o shoot-down, né? Que é quando você apaga. Você fala, você desiste. É quase como assim, você desiste. Desiste de falar ou desiste de ficar irritado, então você apaga. Se você está conversando com alguém, você para de responder, fica alheio. Ou, assim, às vezes tem gente que até dorme mesmo. Paga, o cérebro desliga e fala, ai, não vou. É como então se fosse isso que às vezes um superaquecimento. Por exemplo, quando muda o trajeto, eu apago, falo, não vou. Por que eu não vou? Porque pagou. Não sei. Para o carro. Parou. O carro. É um impasse mesmo. Eu acho muito, muito simbólico isso, né? Da coisa de tomar uma decisão ali que não estava prevista. Por isso que eu falo de situação surpresa. Sim. Né? E o mais interessante, né? Depois do diagnóstico, tudo fica mais claro, tudo fica mais... não vou nem simplificar, né? Falar, é mais simples de lidar. Não é mais simples. Mas você trata aquilo... Se você não tratava antes com empatia, com mais empatia. Isso. Se você não tratava de repente, com gentileza, com mais gentileza. Porque a gente vê que não é frescura. Né? Não é uma esquisitice. Teimosa. Você ouvia muito isso, né? Você é teimosa, você é pimentinha, você é brava. Sempre fui teimosa. É a rebelde. Exato. E acho que o hiperfoco, ele explica um pouco isso, né? Porque você... Não é só porque você gosta do assunto. Você não quer surpresa. Você vai estudar onde vai doer... Para você não ter surpresa. É que não tem como mapear tudo, né? Sabe? Então, quando vai viajar, acorda de madrugada, tá lá no celular. Aí você vai ver, ela tá puxando. Ela tá puxando com o dedinho assim a estrada, a placa que vai passar, qual é o restaurante. Porque se tiver, vai dar tilt. Se tiver qualquer coisa fora do caminho. Bom, tá muito bom nosso final, papo. Sim, foi ótimo. E a gente tá chegando nos momentos finais.
E eu queria perguntar, Ká, o que você espera que os ouvintes deste podcast levem da tua experiência, de tudo aquilo que você compartilhou de uma forma tão genuína e de uma forma tão verdadeira? Porque eu acho que uma das características do autista também é isso. É a sinceridade. Né? É a sinceridade. E eu acredito, eu já falei isso para você, a gente tem que ter muita coragem, né, quando a gente se expõe. Então, eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, o que você gostaria que eles levassem daquilo que eles escutaram aqui hoje. Eu queria que as pessoas, então, elas tentassem sempre ser empáticas. Existem várias formas de ser no mundo e, assim, a gente está aqui para ser feliz, a gente está aqui para viver em paz. Eu acho que o autista ele só quer isso também. Então, se você não souber o que fazer, pelo menos seja empático, pelo menos seja gentil, pelo menos trate aquela pessoa como você gostaria de ser tratado. Então, não seja irônico, não zombe, não faça piadinha, não seja rude. Às vezes, aquele momento que parece muito simples ou uma frescura para você, às vezes é um sofrimento muito grande para aquela pessoa. Então, a empatia não é tão difícil, você não precisa, né, saber muitas coisas, mas a empatia resolve quase tudo. Não precisaria nem de laudo para a gente falar de empatia, isso. né? Ninguém precisaria de laudo. Com certeza. Mas, enfim, Mas isso. foi ótimo, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Matheus, por Valeu. estar aqui com a gente hoje. Me Até a chamem próxima. sempre. Sou cheio de perguntas. Fico aqui perguntando, se deixar a noite toda. Vai vir mais vezes. Obrigada, Ká. Obrigada.